Movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Notícia importante que chega de Brasília. A Polícia Federal pede a suspeição do ministro Dias Toffoli depois dos dados revelados no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Agora ele cai. A Polícia Federal acha provas contra Toffoli no celular do Vorcaro. Então para tudo, mas tudo mesmo que você está fazendo, porque essa notícia que você tanto queria chegou. Meus amigos, para tudo que você está fazendo agora, porque você não vai acreditar no que está acontecendo. CNN, Globo e toda a grande mídia acaba de anunciar a queda de Toffoli, porque a Polícia Federal achou ligações diretas dele com Vorcaro e produziu um relatório com mais de 200 páginas que está literalmente sacudindo os alicerces do STF. E segundo as últimas informações, o documento enumera ligações, telefonemas, convites e conversas envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ministro Dias Toffoli. E não para por aí, porque na verdade, quanto mais cava, mais BO acha. O material foi entregue pessoalmente ao presidente do STF, Edson Fachin. E olha só o detalhe mais explosivo. Segundo as investigações, os elementos do relatório poderiam até mesmo tornar inviável a permanência de Toffoli como relator do caso Master e suspendê-lo do STF. Sim, gente, nós estamos falando de um relatório que pegou Brasília de surpresa e está levantando questionamentos que podem mudar completamente o jogo no STF. Será que dessa vez a casa realmente começou a cair? Será que dessa vez os ministros envolvidos nesse escândalo vai ter a recompensa que todo o Brasil está aguardando? Segura aí, porque o que eu vou mostrar nesse vídeo vai deixar você de boca aberta. Meus amigos, antes de continuar, por favor, eu te peço agora encarecidamente, deixe o joinha agora mesmo para esse vídeo, para o YouTube não enterrar. E claro, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa notícia, porque o Brasil hoje está comemorando que finalmente a Polícia Federal achou essas ligações que estavam trancafiadas dentro do celular de Vorcaro. E claro, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se ativando o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para mais esse vídeo. O relatório da Polícia Federal detalha conversas extraídas do celular de Daniel Vorcaro, algo que antes parecia inacessável, e inclui menções e ligação com Toffoli e mensagens sobre pagamentos ligados ao resort da família do ministro. O documento está na mão do Edson Fachin, presidente do STF, que agora tem a responsabilidade de avaliar se esses elementos justificam algum encaminhamento institucional. Segundo o próprio relatório, gente, investigadores veem elementos que na avaliação de alguns integrantes, isso com certeza vai tirar Toffoli do STF. Realmente essas investigações do Banco Master podem dar um cheque mate. E claro que tem mais gente envolvida aí que agora que começou a puxar o fio da ninhada. E Xandão também pode cair nesse escândalo do Banco Master. A verdade está vindo à tona, o que estava escondido está subindo pro telhado e com certeza quem está envolvido nesse escândalo vai cair. Apuração do diretor da CNN em Brasília, Daniel Hittner, que chega pra gente direto da capital federal. Daniel, a Polícia Federal encontrou citações a políticos desde 2022 no celular de Daniel Vorcaro. Nós já trouxemos aqui a informação, confirmado pela CNN, de que menções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foram encontradas no telefone do dono do Banco Master. Agora você nos traz essa informação exclusiva. Citações a políticos sendo feitas desde 2022. Márcio, exatamente, isso é de extrema gravidade no entendimento da Polícia Federal, de quem está investigando o caso, porque há inúmeras situações e, como me disseram, uma tempestade de políticos citados. O que estão querendo dizer? Vários parlamentares, deputados e senadores com direito a foro privilegiado
citados no celular de Daniel Vorcaro, já em conversas encontradas pela Polícia Federal, em alguns casos, conversas entre Fabiano Zettel, que é genro, cunhado de Daniel Vorcaro, e ele. Há inúmeras citações a políticos importantes. E qual é a importância disso? Deixa o caso Master completamente nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Fica praticamente impossível que o caso vá para a primeira instância. Então a gente tem ali, primeiro, a informação de que a Polícia Federal concluiu a perícia, segunda, informação de que há citações a Dias Toffoli, e isso foi levado para Edson Fachin, presidente do Supremo, e agora surge a informação de que nas conversas apreendidas e periciadas há, como eu ouvi, inúmeras informações, inúmeras trocas de conversas, citando políticos, deputados, senadores, parlamentares com foro privilegiado. Isso significa que o caso acaba inevitavelmente permanecendo no Supremo e confirma uma expectativa do mundo político com a qual já se vinha trabalhando, que é o potencial absolutamente explosivo, a bomba relógio em que esse caso se transformou. Uma pessoa me comparou a delação da Odebrecht em termos de potencial de políticos citados, Márcio. É disso que estamos falando. E aí a gente encontra o Supremo numa situação difícil, né, Daniel? Porque se há menções a políticos, como você bem fala, essa investigação continua no STF. Mas se há menções ao ministro Dias Toffoli, há uma suspeição, há mais uma suspeição, as tantas que já se listavam nesse caso, em relação ao ministro Dias Toffoli e as ligações que ele pode vir a ter com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Qual vai ser o papel agora do ministro presidente do Supremo, Edson Fachin, na sua visão? Exatamente, Márcio. Agora, o que a gente precisa é ter uma confirmação, saber que tipo de citações foram essas. A gente ainda não tem um detalhamento para saber a suposta gravidade. Dias Toffoli já se manifestou, como você trouxe aqui um pouco mais cedo, dizendo que são ilações apenas. Há alguns caminhos possíveis. O próprio ministro se declarar suspeito ou impedido de continuar à frente do caso, ou o próprio Fachin levantar isso. A PGR, que já havia negado em outras oportunidades, havia negado ali, entendeu que não havia necessidade de pedir a suspeição e impedimento de Toffoli, pode, obviamente, revisitar esse processo e precisa ser demandada. O que a gente imagina que vai acontecer é, a partir de amanhã, novamente, políticos acionando a PGR, pedindo que a PGR se manifeste a respeito do caso para o Supremo, pedindo novamente suspeição ou impedimento de Dias Toffoli. Agora ele cai. A Polícia Federal acha provas contra Toffoli no celular do Vorcaro. Então para tudo, mas tudo mesmo que você está fazendo, porque essa notícia que você tanto queria chegou. Daniela Lima e Fábio Serapião no portal UOL agora. Aparelhos de Vorcaro citam Toffoli e Polícia Federal leva material a Fachin. Presta atenção, não é a Toffoli, é a Fachin. Isso aqui, gente, é gigante, é uma bomba. E eu vou explicar para você agora por que que é. E o que foi que a Daniela Lima e o Fábio Serapião aqui não te contaram nessa matéria, mas que está nas entrelinhas para quem entende como que funciona uma investigação criminal. Bora aqui na matéria e eu já explico tudo, tintim por tintim, para vocês. A Polícia Federal entregou ao presidente do Supremo, Edson Fachin, novos pedidos de investigações relacionados ao Master. O material obtido em aparelhos do Vorcaro, dono da instituição, abre ao menos 3 novas frentes de apuração e menciona, além do relator do caso, do Toffoli, pessoas com foro de prerrogativa de função e também sem foro. Segundo apurou o UOL, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos Rodrigues, entregou esse material pessoalmente a Fachin na última segunda-feira, em reunião que está registrada na agenda do ministro. Trocando em miúdos aqui essa informação para vocês. Isso aqui só faz sentido se a Polícia Federal pediu a Fachin a abertura de um inquérito criminal para investigar o ministro Dias Toffoli. E eu vou te explicar agora o porquê. O normal, gente, seria a Polícia Federal extrair os dados do celular do Vorcaro, analisar e aí mandar tudo isso para o processo, que está onde?
está no gabinete do Toffoli, que é o relator. Se tem que levar algo para algum ministro, é para o próprio Toffoli. Só que a Polícia Federal não fez isso. Ela deu um olé no Toffoli e foi direto para Fachin, presidente do Supremo, e entregou o material do celular do Vorcaro para ele. E quem entregou também não foi qualquer um, não foi um delegado. Foi o próprio chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pessoalmente em mãos. Isso só pode significar uma coisa, gente. O que a Polícia Federal encontrou lá entre o Toffoli e o Vorcaro é gravíssimo, possivelmente provas de crimes. E por isso entregou diretamente nas mãos de Fachin, pedindo que Fachin abra um inquérito criminal contra o Toffoli e pedindo também o seu afastamento como relator do caso. É a única coisa que faz sentido aqui. Se não fosse isso, era só a Polícia Federal mandar para o próprio Toffoli. Como não mandou, a minha visão é de que a Polícia Federal agora vê o Dias Toffoli não mais como ministro relator, mas sim como investigado. E isso é reforçado ainda por esta matéria outra que acabou de sair no Metrópolis. Polícia Federal apresenta pedido de suspeição contra Toffoli após acessar o celular do Vorcaro. Gente, vocês têm noção disso aqui? A Polícia Federal, ela ir lá e apresentar suspeição é porque realmente encontrou coisa gravíssima envolvendo o Toffoli. Olha aqui, vamos seguir na matéria do UOL. De acordo com fontes, a Polícia Federal agora aguarda encaminhamento técnico e jurídico para cada uma das averiguações. Agora, com a descoberta de que o ministro e Vorcaro mantinham conversas, a crise tende a se aprofundar. Gente, isso aqui não é nem o pior. Segundo o Metrópolis, presta atenção nesta outra matéria que acabou de sair também. Segundo o Metrópolis, as mensagens de Toffoli com o Vorcaro que a Polícia Federal recuperou foram apagadas. Apagadas! Será que está explicado por que o Toffoli queria tanto controle sobre esse caso? Puxou para lá, colocou tudo em sigilo, escolheu os peritos. Você está entendendo agora? E agora o Supremo está como, hein? Imagina como é que está o Supremo lá, como deve estar lá pegando fogo. Tá desse jeito aqui, como a Daniela Lima e o Fábio Serapião descreveram. Ó. O Supremo está profundamente dividido sobre o que fazer diante desse caso. Não precisam ficar divididos não, ministros. A gente sabe o que precisa fazer. Fachin precisa afastar o Toffoli imediatamente desse caso. Sortear a relatoria da investigação do Master para outro ministro e mandar intimar a Procuradoria-Geral da República, a PGR, sobre esses pedidos da Polícia Federal. E a PGR precisa fazer a coisa certa, pedir a suspeição do Toffoli e uma investigação urgente contra o ministro. Toffoli precisa sofrer um impeachment. O cadáver insepulto do Master está começando a feder e se o Supremo e a PGR não fizerem nada, ele vai contaminar o Brasil inteiro com a sua podridão. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa bomba, se inscreve no canal, clica no sininho, se torne membro aqui para apoiar nosso trabalho e receber análises exclusivas e ainda ter prioridade nas respostas aos seus comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, porque o bambu vai gemer. Gente, agora presta atenção numa coisa. Quando um relatório extenso da Polícia Federal começa a mencionar um ministro do Supremo, quando ele é entregue diretamente ao presidente da própria corte e quando membros do Congresso começam a protocolar representações e pedidos relacionados a isso, isso não é ruído, gente. Isso não é tema de WhatsApp, não é conversa fiada, isso é crise institucional na veia. E eu te pergunto direto no teu olho, você acredita que esse ministro, o Toffoli, e o outro também, o Xandão, que está envolvido aí nesse caso Master, vai cair? Comenta aqui embaixo deste vídeo. Muita gente comentando aí que esse caso do Banco Master tá parecendo aquela série La Casa de Papel. O professor é o Daniel Vorcaro e os ministros os envolvidos que estão ali com a máscara na cara, mas a máscara está caindo. Gente, realmente, a que ponto nós chegamos aqui dentro do Brasil? Estamos vendo esse escândalo, o escândalo do INSS envolvendo o filho do presidente. É um absurdo! E a chance de nós limpar o Brasil é agora em 2026, porque se esse governo continuar no poder, realmente vamos ver o caos instaurado dentro do Brasil. E aí, em quem você vai votar? Flávio Bolsonaro? Comenta 22 aqui embaixo e bora compartilhar esse vídeo, porque a estrutura começou a tremer e realmente essa explosão vai ser histórica. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, taca o like, compartilha ele, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!